Uma das notícias que mais apareceu na internet foi a suposta jogada de mestre de países emergentes que agora estão se livrando de dívidas em dólar para poder pegar uma dívida mais barata em uma outra moeda como o yuan. E é sobre esse assunto que eu quero falar no capítulo de hoje para a gente entender como que funciona a mecânica monetária de tudo isso. Então, isso começou com essa notícia da Financial Times Economics falando que países emergentes swap out of the dollar, ou seja, eles trocam a dívida denominada em dólar para ir para outras moedas para justamente reduzir o custo do seu financiamento, já que o dólar, nesse caso, ele aparenta estar um pouco mais raro para aqueles que querem usar. E aí que começa um pouquinho o problema das famosas, né? Eu vou usar essa palavra de novo, narrativas. Para quem me conhece aqui no canal, sabe que a gente tem que usar bastante isso para poder entender de fato o que está acontecendo. E, novamente, antes de começar, isso não significa que eu estou defendendo o dólar ou defendendo os Estados Unidos, porque isso não vai acontecer, é um movimento completamente insano. Não, esse movimento acontece, certo? Esse movimento vem sendo tentado cada vez mais. Só que o problema é quando você extrapola uma notícia específica, criando ali uma generalização sobre tudo o que está acontecendo e colocando como se já fosse feita essa mudança, e o buraco é muito mais embaixo. Mas antes de a gente entrar nisso, vários desses detalhes eu já expliquei, inclusive, em um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que foi o vídeo 304, onde eu falei sobre a jogada de mestre também da China emitindo dívida em dólares. Eu acho importante você ver esse contraste entre essas duas coisas. Por quê? Porque aqui você tem, imediatamente você já tem várias pessoas que retuitaram isso daqui dizendo a seguinte coisa: olha só como todo mundo está abandonando o dólar e indo para o yuan, ou seja, a dominância monetária da China não para de aumentar. E isso de fato acontece. Só que, por outro lado, você teve em 2024 uma notícia bem parecida, que foi o tema do vídeo que eu acabei de citar, falando que a China ela criou ali bonds denominados em dólares. E quando ela fez isso, que foi um teste bastante simbólico, porque foi somente 2 bilhões de dólares, né, o que é ínfimo em relação ao que se precisaria, aquele lote, digamos assim, teve uma diferença muito pequena, ainda foi superior, mas muito pequena, do juro que teria sido cobrado na época pelos treasuries americanos, pela dívida americana. E aí você vê o Financial Times lançando literalmente essa manchete falando: a China ela pega dinheiro emprestado quase tão barato quanto os Estados Unidos em dólar. Ou seja, a China ganhou dos Estados Unidos porque ela tem uma capacidade muito melhor de captar esses dólares do que os Estados Unidos. Mas espera aí, deixa eu tentar entender uma coisa. Primeiro, os Estados Unidos acabaram aqui, o sistema do dólar acabou porque países desenvolvidos estão saindo do dólar para pegar dívida em outras moedas. Só que os Estados Unidos também acabaram porque, na verdade, a China está emprestando em dólares. Está pegando dólares emprestado. Peraí, você está saindo do dólar ou você está entrando no dólar? Você tem que escolher uma das duas. E é isso que cria uma série de contradições. Inclusive, isso aqui é objeto do último vídeo que o Brent Johnson fez, lembrando, e eu fiz justamente um capítulo falando sobre isso, né? E se você quiser acompanhar mais detalhes sobre como que funciona toda a mecânica monetária, eu tenho aqui o meu Substack com vídeos diários, mas também, se você quiser entender mais em detalhes, eu tenho também vídeos para membros todos os sábados, mas para aquelas pessoas que não somente querem se aprofundar em macroeconomia, não da forma que você aprendeu na faculdade, mas de fato como ela funciona, independente de gostarmos ou não, sem times e sem paixões, a gente também criou um portfólio que você pode seguir, que chama Portfólio OmniMacro. Eu mostro todos os resultados gratuitamente, mas se você quiser acompanhar os movimentos que eu faço nesse portfólio, baseado nos princípios que eu ensino aqui nesse podcast, você pode se tornar membro também. Todos os links estão na descrição abaixo. E qualquer pergunta, só me mandar um WhatsApp e o número também está aqui nos links abaixo. Perfeito. Então, é muito interessante você ver
essa dualidade, porque você tem aquela torcida que fala, não, a China já destronou, e qualquer tipo de notícia que aparece já dá a impressão de que já é uma coisa, um fato consumado. Só que quando você vê como que o mercado de crédito ao redor do mundo funciona, ele está cada vez mais atrelado ao dólar e não desatrelado. Mas uma coisa é certa, o movimento de desdolarização, de tentar se livrar disso, seja aumentando as suas reservas em ouro, seja fazendo ali swaps cambiais, como o Brasil fez diretamente com a China, ou aquele movimento de um capítulo que eu falei no passado sobre o Chili Beans, né, que agora só aceita yuan, não quer mais fazer dólares. O fato de isso ser uma tendência não significa que o sistema foi modificado, porque a teia de aranha que eu sempre falo nesse podcast, que é o sistema euro-dólar, que não tem nada a ver com euro, são os dólares fora dos Estados Unidos, ele é um sistema baseado em crédito. E esse crédito foi adquirido pelos outros países e não são crédito diretamente dos Estados Unidos. Eles envolvem países terceiros, entre eles mesmos. E essa quantidade de dívida é muito maior do que os 37 trilhões da dívida pública americana, fazendo com que uma demanda futura seja bem maior do que a oferta de dólares. Essa é a dança das cadeiras, gostemos ou não. Agora, muitos vão usar os comentários, como sempre, para falar que isso que eu estou fazendo, que é descrever como o sistema funciona, na verdade significa que eu estou defendendo o sistema. Não, é um sistema seriamente problemático e que faz com que os Estados Unidos tenham uma vantagem completamente desleal. Só que você precisa reconhecer o que está acontecendo, independente da minha opinião. Eu não quero dizer que eu gosto desse sistema, né? Ele é realmente bastante perverso. Mas isso pouco, a minha opinião ou a nossa opinião pouco importa. O que importa é como ganhar dinheiro numa situação como essa para você se proteger contra a inflação e também os seus investimentos. Agora, outra coisa bem interessante é a gente avaliar o DXY para você pegar uma outra contradição que foi muito bem apresentada ali pelo Brent Johnson. A seguinte coisa, se você hoje tem uma moeda a qual você deve a outras pessoas, você gostaria que ela fosse mais ou menos valorizada? Com certeza, menos valorizada, sendo que se você tem uma dívida que você tem parcelas fixas para pagar e essa moeda fica cada vez mais fraca ao longo do tempo, é desejável então que você tenha essa moeda ficando mais fraca. E aqui o dólar é exatamente o que veio acontecendo, pelo menos desde ali, né, de março desse ano. E aí fica aquela pergunta, se o dólar está ficando mais fraco, como que você se livrar desses dólares como país emergente significa que é uma vitória? Então você está trocando uma moeda que está se desvalorizando, que em princípio está morrendo, por uma moeda mais forte para você ter uma dívida numa moeda que cresce cada vez mais porque o dólar está sendo destronado? Percebe o problema? Isso cria uma série de contradições. Então quando você avalia nos detalhes do artigo que está sendo dito, você tem exemplos de países como Quênia, etc., que estão vendo, até a própria notícia fala, como uma forma de reduzir os custos de empréstimo, mas não pela moeda em si, mas pelo fato de que eles não têm a capacidade nesse exato momento de obter os dólares que eles precisam pelo risco do próprio país. O Quênia está passando por sérios problemas financeiros, o que faz com que o prêmio de risco de algum banco do sistema euro-dólar para emprestar para o Quênia seja muito alto. Então isso inviabiliza o próprio país porque a atividade econômica não consegue fazer a coisa acontecer. É exatamente esse o problema de um sistema que não é elástico o suficiente e vai punindo cada vez mais aqueles países que ficam na periferia. Todo mundo correndo numa esteira cada vez mais rápido para obter os dólares necessários pelo comércio exterior, porque eles não têm o privilégio que os Estados Unidos têm de gastos fiscais, que são a real impressora de dinheiro, né? Muitos acham que é o Fed, mas eu já explico bastante em outros capítulos como não é bem o caso. Então tudo isso cria uma mega confusão, só que cada hora que você tem um pedaço de notícias como esse, que fala sobre uma parte bastante pequena, né? Isso só mostra a tentativa e como que isso se coloca o Quênia de uma perspectiva de uma posição de fraqueza e não de força, e dá a impressão que é exatamente o contrário. Aí vem a pessoa, retweeta e fala, tá vendo? Agora o dólar morreu porque os países estão começando a abandonar o dólar e estão usando uma outra coisa. Mas não é assim que a mecânica monetária funciona. Então não somente você desejaria ter uma moeda mais fraca, se é exatamente essa a sua preocupação, mas para você se endividar nessa moeda mais fraca sempre, mas ao mesmo tempo
Isso mostra, na verdade, uma escassez de dólares para uma série de países. A Jordânia tem a mesma coisa, a Turquia tem a mesma coisa, né? El Salvador tinha exatamente a mesma coisa. Vários outros países que estavam na periferia e têm exatamente o mesmo problema. E eles vão se virando da forma que eles podem. Inclusive, o Brasil, indiretamente, tem um problema parecido. E muitos usam, inclusive, stablecoins, né? Que é um outro cenário ali, um outro capítulo, mas que faz parte desse processo de uma dolarização que vem acontecendo, apesar de todas as narrativas de desdolarização. Então, é um processo que acontece de fato, só que o tentar fazer algo não significa que você está conseguindo fazer algo. Então, isso só mostra os problemas de como que o sistema monetário está configurado e como ele vai punindo aquelas pessoas que não têm, aqueles países que estão na periferia, que não têm a capacidade de gerar uma atividade econômica para ter uma balança comercial para poder fazer as suas reservas ficarem melhores. Ao mesmo tempo, você fica com aquela, né? A China está se livrando do dólar, mas ao mesmo tempo ela também está ganhando porque tem a maior reserva de dólares do mundo. Então, assim, ou você se livra do dólar ou você se vangloria de ter a maior reserva, mas você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Então é muito importante você não cair nas narrativas e tentar entender o que de fato está acontecendo com o sistema monetário antes de que você simplesmente fique pego ali em uma das narrativas e isso se reflita em prejuízos para o seu portfólio.